Ok. Muito boa noite, reverendo Dário de Araújo Cardoso. Boa noite a todos que nos acompanham nesse quinto encontro teológico sobre a fé reformada. O tema em destaque será a revelação de Deus. Mas antes de entrarmos no nosso assunto, vamos pedir ao reverendo Dário para nos levar a Deus em oração, porque esta atividade é para engrandecermos o nome do nosso Altíssimo Criador. Podemos orar, professor? Oremos. Santo e bondoso Deus, a tua glória enche toda a terra e nós temos a alegria de poder conhecer o Senhor e a sua glória. Obrigado a Deus porque nesta noite temos este privilégio de nos aproximar da tua palavra e aprender como podemos te conhecer mais. Obrigado a Deus por esta oportunidade. Abençoa, Senhor, esses irmãos meus em Angola, dá a eles fé e segurança no Senhor, para que possam amar e servir ao Senhor com fidelidade. Que a tua graça esteja sobre eles, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado, reverendo. Reverendo Dário Cardoso, nosso convidado hoje. Ele é professor de Teologia Pastoral e Pregação e coordenador de Educação à Distância de todas as pós-graduações que acontecem no Centro Presbiteriano Pós-Graduação André Jampa. Ele é mestre em Teologia e Exegese, Antigo Testamento pelo mesmo centro e em Ciência e Religião pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, doutor em Letras na área de Semiótica e Linguística Geral pela Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo. Especialista em planeamento, implantação e gestão de ensino à distância pela Universidade Federal Fluminense. É ministro presbiteriano, além de trabalhar no Centro Presbiteriano de Pós-Graduação André Jampa. É coordenador e professor do Departamento de Teologia Exegética no Seminário José Manuel da Conceição, escritor de lições para os currículos da editora Cultura Cristã desde 2000. Ele é casado com a senhora Luciana e pai de 2 filhos. Reverendo, muito boa noite, é um prazer tê-lo ali. O reverendo pode saudar o santo povo de Deus, aqueles que nos acompanham tanto no Brasil como em Angola. Está à vontade, reverendo. Graça e paz, pastor Cândido Domingos. Graça e paz, todos irmãos que aí de Angola nos acompanham nesta noite. É uma grande alegria para mim poder servi-los. E já conheço Luanda, não conheço vossa região, mas tenho a alegria de poder me dirigir a vocês e que a graça e a bênção do Senhor estejam sobre vós. Muito obrigado, reverendo. Muito obrigado. O estudo em destaque é a revelação de Deus. A Bíblia é a nossa fonte externa de todo o conhecimento teológico. E também nós cremos que todo conhecimento verdadeiro vem de Deus, em última instância. E também, por conseguinte, todo conhecimento é teológico. Qualquer que seja o campo em que o homem esteja a conhecer a verdade, ela está, ainda que indiretamente, aprendendo algo a respeito de Deus, porque toda a verdade vem de Deus. Reverendo, tem se levantado muitas situações sobre a revelação de Deus. As igrejas tradicionais não têm muitos problemas, mas têm outras correntes. O que é a revelação de Deus, reverendo? A primeira coisa que precisamos lembrar é que Deus quer revelar a si mesmo. Acima de tudo, o que Deus planejou na eternidade foi ser conhecido. O Evangelho de João nos diz exatamente isso, que a vida eterna é esta, que te conheçam como o único verdadeiro Deus e a seu Filho Jesus que enviaste. Então, quando nós pensamos em revelação, nós estamos pensando na seguinte situação, irmãos.
na eternidade só existia Deus. E ele era pleno e feliz em todas as coisas. Ele é extremamente bom e cheio de glória. E ele resolveu compartilhar esta glória com alguém. E este alguém fomos nós. Daí, então, tudo aquilo que Deus fez foi para que ele pudesse ser conhecido. Falar sobre a revelação de Deus é falar sobre isto. É certo que, quando pensamos na vida cotidiana das igrejas, nós temos coisas que queremos conhecer. Coisas da natureza, coisas da nossa vida, coisas do nosso futuro, mas se não quisermos errar o caminho, o que mais precisamos conhecer é Deus. E aquele que conhece a Deus, diz Jeremias, esse deve se gloriar. Muito obrigado, reverendo. Nós temos outras situações aqui a levantar. A nossa preocupação é que o reverendo pode nos dar um panorama geral, o que é a revelação ou a revelação natural. Muito bem. A primeira forma com que Deus se revelou foi uma forma expansiva e externa, que nós chamamos de revelação geral ou natural. Foi necessário que Deus criasse o universo. Então, a Bíblia registra que, no princípio, os céus e a terra foram criados por Deus, e nestes céus e nessa terra, que em princípio era sem forma e vazia, Deus foi colocando elementos que trariam mais conhecimento sobre o seu poder, sobre a sua sabedoria e sobre a sua bondade. Quando falamos de revelação geral, nós estamos falando desse conhecimento genérico de Deus que está disponível em todo lugar. Nós só existimos porque Deus assim o quis. E existimos como existimos, do modo como existimos, como uma decisão de Deus. Então, se eu nasci no Brasil, isso foi por uma decisão geral de Deus. Assim como o pastor Cândido e os irmãos nasceram em Angola, isso também nos mostra algo do propósito de Deus. E como essas duas simples coisas, o nosso nascimento, todas as outras coisas que acontecem conosco têm esta origem, o querer de Deus, a sabedoria de Deus e o poder de Deus em conduzir todas as coisas. Quanto mais conseguimos observar bem estas coisas, mais de Deus nós podemos conhecer. Muito obrigado, reverendo. Na revelação geral, nós podemos ver a revelação de Deus na natureza, na criação, na providência e no homem. O reverendo pode dar uma explicação sobre essa situação? Muito bem. A natureza é uma forma muito fácil da gente mostrar a grandeza e a glória do nosso Deus. Vamos pensar em coisas simples como a distância entre o Brasil e Angola. Esta distância, ela é menor do que Deus. Então, quando nós pensamos nas distâncias, quando nós pensamos nos tipos de alimento, nos tipos de flores, nas montanhas, nos rios, nos vales, então nós começamos a fazer uma lista de coisas, de belezas, de glórias, e que nos chamam a atenção para dizer quem fez todas estas coisas é muito sábio, é muito poderoso. Cada alimento que temos, como são saborosos, as cores das flores, isso estamos falando apenas das coisas visíveis da natureza. Se pensarmos nas estrelas e no universo, se pensarmos naquilo que os nossos olhos não enxergam, na profundeza dos mares, a natureza, ela é
uma expressão daquilo que Deus pode fazer. E quando nós pensamos no universo, nós descobrimos que esse universo é infinito. E sendo infinito, o Deus que o criou ainda é maior. Isso deve, então, nos encantar e nos fazer querer conhecer cada vez mais a natureza. Se falamos da natureza, pensamos na diversidade dos homens, né? Tem famílias, tem tribos, tem com tons de pele, línguas diferentes, habilidades diferentes. Então, quando o salmista pensa nessas coisas, o salmista no Salmo 103 diz assim: que variedade, Senhor, estão nas suas coisas, todas maravilhosamente as fizeste. O reverendo já nos falou sobre a providência e no homem. Veja, providência é um outro aspecto que muito nos encanta. Imaginar que cada situação está sendo conduzida diariamente por Deus. Vivemos em meio de uma pandemia, né? E olha que coisa interessante, esta pandemia nos permite hoje estarmos aqui falando Angola, Brasil, por conta de uma situação que ameaça e que tem tirado a vida de muita gente. Deus também está usando meios para nos abençoar e nos edificar. A providência mostra que nenhum dos nossos dias acontece por acaso. Nenhum dos nossos encontros são feitos sem razão. Pelo contrário, cada um deles não apenas está controlado por Deus, como se Deus estivesse a permitir ou não permitir coisas. Na teologia reformada, a providência é bem mais do que permitir, é conduzir, é levar para um propósito glorioso. E aí é por isso que Deus pode dizer qual será o nosso destino, porque Ele controla todas as coisas por meio da providência. Ok. Muito obrigado, reverendo. A providência é um vasto, é quase um capítulo que pode se estudar quase um mês quando alguém quer fazer um conhecimento mais profundo. Mas sobre a revelação, reverendo, antes de entrarmos na revelação especial, o reverendo gostaria de explicar a revelação, porque alguns têm encontrado problema, pensam que a revelação foi dada de forma, não de forma paulatina, acho que é de forma geral. Porque nós estudamos na teologia bíblica que a revelação é progressiva, histórica, adaptável e dinâmica. O reverendo pode dar essa explicação dessas 4 etapas da revelação de Deus? Sim. Pensem num Deus infinito, querendo mostrar-se plenamente a nós. O quanto disso nós podemos entender, né, dentro da nossa limitação, da nossa condição limitada de compreensão. Por isso, Deus precisa revelar-se aos poucos. Ele precisa mostrar para nós, de maneira bastante paciente e bem explicada, o que nós somos e aquilo que Ele quer para nós. Por isso, quando nós dizemos que pensamos na revelação como um todo, nós estamos dizendo de coisas que ainda nós nem sabemos. Nós vamos falar sobre a revelação especial, e a revelação especial já nos dá algumas informações sobre o futuro da história. Mas, tirando a revelação especial, há muitas coisas sobre o nosso futuro, sobre aquilo que acontecerá conosco, aquilo que acontecerá com o mundo, que nós não sabemos. Nós não saberíamos, por exemplo, que o mundo seria assolado por uma pandemia, embora as Escrituras nos dizem que haverá sempre pragas. Mas nós não temos como saber isso, mas Deus já havia estabelecido o momento em que estamos vivendo. Então, a ideia de que na revelação geral, Deus executa o seu plano de redenção, a sua história de redenção. Nesse plano está o dia do nascimento de cada um de nós, o dia em que recebemos Jesus como nosso Salvador, o dia em que seremos chamados para a glória eterna. Nesse plano há
o dia em que o Senhor Jesus vai voltar para restaurar todas as coisas. Nós não conseguimos aprender tudo de uma vez. Pastor Cândido mencionou a questão das igrejas pentecostais, né? E que tem na revelação, né? Um desejo de revelação. Veja, por que nós existe esse desejo? É porque nós queremos saber das coisas antes que elas aconteçam. Mas é preciso lembrar que Deus é quem deve saber das coisas. E Ele vai revelar quando quiser. E não precisamos ficar ansiosos por saber coisas do dia a dia, porque estão sob o controle dele. O que ele quer que nós saibamos? O que ele quer que nós saibamos é o que está nas Escrituras. Então, quando nós dissemos que a revelação ela é histórica, é que toda a história é a revelação de Deus. Dizemos que ela é progressiva porque a cada dia nós vamos sabendo coisas que antes nós não sabíamos. Deus já sabia e tinha preparado tudo, mas ela vai contando para gente, ele vai contando para a gente. Né? Essa revelação não muda. Embora novas informações estão chegando, o que Deus quer revelar é sempre a mesma coisa. Ele mesmo e a sua glória. Né? E, por fim, ela vai encontrando formas diferentes de se apresentar. E aí, como falamos da revelação geral, pode ser numa flor, pode ser numa montanha, mas é a mesma glória de Deus. Né? Isso vale para a revelação geral como um todo, e isso vai valer também para a Escritura, que nós vamos falar daqui a pouco. Muito obrigado, pastor. Geralmente, muitos não entendem o que é a revelação geral, porque tanto o Salmo 19 diz que o céu manifesta a glória de Deus e o firmamento anuncia a glória das suas mãos, mostra a revelação geral, e o Romano 1 adiante mostra também a revelação geral no homem e na natureza. Será que conhecer a revelação geral é suficiente para nós sabermos atributos de Deus e é um meio para a salvação? Só o conhecimento, só a revelação geral, pastor? Veja que coisa interessante, a teologia reformada tem nos ensinado isso muito claramente. Deus é claramente conhecido por meio de todas as coisas que foram criadas. Né? É possível saber dos seus atributos. Tanto é possível que as pessoas fazem falsos deuses, né? Utilizando os atributos de Deus, né? E roubando os atributos de Deus. Por quê? Porque eles são conhecidos. Mas há um problema. O problema é que nós fomos corrompidos na nossa relação com Deus. Nós fomos corrompidos na nossa percepção da natureza, e ao invés de adorarmos o Criador, nós adoramos a criatura. E esta condição faz com que, ainda que saibamos todas as coisas, ainda que viéssemos a saber todas as coisas, elas não seriam suficientes para a nossa salvação, porque não está em nós o poder de transformar aquilo que foi maculado pelo pecado. Então, Paulo, por exemplo, lá em Romanos 7, nos dá uma boa ilustração disso. Ele diz, certo? A lei é boa, ela é perfeita, ela é justa, mas eu sou pecador e vendido ao pecado. E aí diz, eu quero fazer o bem, mas eu não posso. Então, a maior tristeza, pastor Domingos, é esta, né? É de saber as coisas e não poder realizá-las. Por quê? Porque não está em nós. É por isso que as pessoas fazem falsos deuses, pastor Domingos. Porque os falsos deuses eu posso controlar. Os falsos deuses vão fazer aquilo que me agrada. Se eu for diante do Deus verdadeiro, eu tenho que agir de acordo com a vontade dele. E é por isso que as pessoas fogem do nosso Deus. Ok. Muito obrigado, professor. Está conosco o reverendo Dário Cardoso, que é coordenador do ensino à distância do Centro Presbiteriano de Pós-Graduação André Jampa, e também professor no seminário José Manuel da Conceição, aqueles que entraram agora. Também estão a nos acompanhar muita gente. Está conosco o nosso jovem Henrique Cuvingua, está o nosso jovem José, o pastor Edgar Ernesto da Silva,
e o pastor Alberto Soma Miguel, esses todos são da Igreja Evangélica Congregacional em Angola. Professor, será que há uma diferença entre a teologia geral e a teologia natural? Alguns têm os seus princípios, realmente não querem saber de nada da revelação especial, já que ainda não entramos. Será que é possível, através da teologia natural, conhecemos e o homem pode se salvar, como o professor já estava a explicar? Tá. Não é possível, pastor Domingos. A teologia natural, ela será uma tentativa imperfeita de conhecer a Deus. Não que o objeto que nós estamos estudando, a natureza, seja imperfeito. Mas há duas questões importantes. Quem lê é imperfeito. Então, lembre-se daquele texto bíblico onde o profeta diz assim, eu tenho aqui um livro fechado, e eu entrego esse livro na mão de uma pessoa que sabe ler, ele diz, não posso ler porque está fechado. E eu entrego na mão de uma pessoa que não sabe ler, ele diz, não posso ler porque não sei ler. Veja, o livro está fechado de toda forma, mas quem não sabe ler não consegue identificar isto. É essa a nossa situação diante de Deus. O livro está lá, mas nós não sabemos mais ler, nós não conseguimos mais enxergar aquilo que é Deus, e aquilo que enxergamos só nos diz da nossa condenação. Só diz que nós estamos manchados e não podemos andar nessa glória. Além disso, o que a natureza nos mostra também, e essa pandemia nos ajuda a lembrar disto, é que há uma ira de Deus contra nós. E que há uma dívida da humanidade com Deus. Então, apenas saber sobre Deus não nos dará salvação. É preciso que nós tenhamos um redentor. É necessário que nós tenhamos alguém que nos traga salvação. Muito obrigado, muito obrigado. Muito obrigado, professor. Estudando a revelação geral, ou a revelação de Deus, nós temos a revelação geral, como o professor já explicou, e também temos a revelação especial. O que é a revelação especial, professor? Entramos agora na revelação especial. Muito bem. Uma vez que nós não sabemos ler, nós temos da parte de Deus mais um ato de amor e bondade. Ele vem até nós para nos contar aquilo que nós precisamos saber. Então, a revelação especial é aquela ação de Deus que nos diz clara e distintamente aquilo que é necessário para termos comunhão com Ele. Tá? Então, conhecê-lo, certo? É muito importante e a revelação geral nos permite. Mas ter comunhão com Ele, é necessário que Ele se revele, é necessário que Ele se aproxime de nós e nos aponte este caminho de comunhão. É interessante, pastor Domingos, pensar que a revelação especial nós normalmente relacionamos com a nossa situação de pecado e de queda. Mas, antes mesmo de pecarmos, nós precisávamos de revelação especial. Lembre-se que lá no Éden, o Senhor visitava Adão e Eva. Foi o Senhor quem lhe disse, não coma deste fruto da árvore do jardim. Isto é revelação especial. Deus não apenas deixou Adão descobrir o que era necessário fazer, mas Deus vem e claramente diz aquilo que é necessário para que tenhamos comunhão com Ele. Ok. Muito obrigado, professor. Qual é a fonte da revelação especial? Afinal, professor. A fonte da revelação especial é o próprio Deus, certo? Que estabeleceu, primeiro, falar com nossos pais pelos profetas e aos apóstolos pelo Filho Jesus. Então, a revelação especial é, em primeiro lugar, um relacionamento de Deus com o homem. Ele apareceu a Abraão, ele apareceu a Isaac, ele apareceu a Moisés, ele apareceu aos profetas e ele se encarnou na pessoa de Jesus Cristo.
Na teologia reformada, nós falamos esse conceito de palavra de Deus, o próprio Jesus Cristo é a palavra de Deus. Mas, além desta ação de se revelar, Deus também estabeleceu que essa revelação fosse registrada de forma segura, para que ela não se perdesse ou fosse distorcida. E é isso, então, para cada uma destas pessoas a quem ele apareceu, Deus determinou também que eles registrassem e conservassem por escrito esta revelação. E é por isso que nós chamamos de escrituras a Bíblia. É porque ela é o registro que Deus estabeleceu para que esta revelação dada a Moisés, ou mostrada a nós na pessoa de Jesus Cristo, pudesse chegar a nós, que não conhecemos nem Moisés e nem estivemos andando pelas ruas lá de Jerusalém no primeiro século. Ok. Muito obrigado, professor. Realmente a revelação especial, quase nos enquadramos na Epístola aos Hebreus, capítulo 1, que diz que, havendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos fala pelo Filho, a quem constitui o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Isso faz parte da revelação especial. A manifestação de Jesus Cristo se fez homem, essa é a revelação. O professor pode nos explicar os modos de revelação especial? Muito Já bem. citamos um dos textos, sim. Sim, então nós tivemos esse primeiro modo, né, que mencionei, que é a relação direta. Então nós podemos falar da teofania, que eram aquelas aparições de Deus que acontecia no tempo de Abraão, que aconteceu no tempo de Moisés, a nuvem, né, a coluna de fogo, a sarça ardente. Então todas essas são teofanias, né? Manifestações visíveis de Deus. Deus também se revelou por meio de sonhos e visões, certo? Então, nós temos a história de José, nós temos a história de Jacó, né? Depois nós temos os profetas, né? Que tinham visões, né? De Deus, né? Esses profetas também, além desse modelo, né, de sonhos e visões, eles também eram motivados pelo Espírito. Então, a gente chama de inspirados. Então, nem sempre eles estão relatando aquilo que sonharam ou viram, mas eles dizem: a palavra do Senhor veio a mim. Então, Deus disse a Jeremias que colocaria as suas palavras, né, as palavras de Deus, na boca de Jeremias. Então, quando Jeremias falava, era Deus quem estava falando. Então, isso nós chamamos de inspiração, que é muito similar ao que nós vimos nos apóstolos do Novo Testamento, agora na escrita. Então, quando o apóstolo Paulo está escrevendo uma carta, Deus não está necessariamente ditando para ele o que escrever. É o próprio apóstolo Paulo que está escrevendo, mas o Espírito Santo é quem está movendo o apóstolo Paulo para fazer esse registro. Então, nós temos as manifestações visíveis, nós temos sonhos e visões, e nós temos a inspiração. Mas note uma coisa importante, falamos sobre os movimentos contemporâneos. Todas essas coisas, diz lá o texto de Hebreus citado pelo irmão, elas eram no passado. Hoje, o Senhor nos fala pelo Filho. E como ele nos fala pelo Filho? Ele fala através do Espírito que ele coloca nos nossos corações. Então, quando nós lemos a palavra e essa palavra é iluminada pelo Espírito, então Deus está falando conosco. Este é o modo como Deus nos fala em nossos dias. Ok. Obrigado, professor. Há uma situação sempre que se levanta. Para nós, as igrejas reformadas, a revelação especial
terminou com os apóstolos. Quando redigiram também o Novo Testamento, terminou. Mas, professor, alguns que são, principalmente a linha pentecostal, neopentecostais, que dizem que Deus me revelou para fazer isso, Deus me revelou para isso acontecer. Dizem que não, Deus fala com eles e acontece. Mas para nós é que a única forma de Deus nos orientar é através da sua palavra. E como é que, professor, podemos explicar para irmãos que andam um bocado equivocados com essa situação da revelação? Tá. Veja que coisa interessante, lembra que lhes disse sobre a questão de não saber ler. O nosso coração é muito enganoso. A nossa mente tem desejos e anseios. Satanás se transforma em anjo de luz. Não podemos negar que o Espírito Santo também possa nos revelar e nos conduzir a fazer coisas. Sim, mas como saber qual a diferença? Como saber que essa sugestão vem do Espírito e não vem de Satanás? E é aí que nós, reformados, entendemos que a única regra segura de fé e prática é a palavra de Deus. Sim, eu posso ter o desejo, né, como o pastor Domingos teve, o planejamento de fazermos uma live sobre revelação, certo? Isso todos nós podemos fazer. Não há nenhum problema, nenhum mal nisso, se estiver de acordo com a palavra. Deus me colocou no coração que deveria fazer isto ou aquilo. Ótimo, que bom que Deus colocou essas coisas no seu coração. O que diz a palavra sobre isso? Então, nós precisamos julgar todas as coisas. O apóstolo João diz que nós devemos discernir os espíritos para verificar se de fato eles procedem de Deus. Então, a primeira coisa, a coisa mais importante que precisamos dizer ao movimento pentecostal é que nós não podemos nos entregar sem reservas aos desejos do nosso coração. Isso é por demais perigoso. Tá? Agora, a segunda coisa importante, essa é uma discussão geral para aqueles que não têm a teologia reformada. Para aqueles que têm, a questão mais importante é, eu não quero saber, o meu maior interesse não é saber o que vai acontecer comigo amanhã, ou sonhar com aquilo que vai acontecer na próxima semana. O meu maior desejo é saber conhecer a vontade de Deus e a palavra de Deus. O reformado quer conhecer a Deus, não quer conhecer o futuro. Né? E esse desejo de conhecer o futuro, de saber, de adivinhar coisas, ele não corresponde ao desejo daqueles que amam a Deus e querem servir a Deus. Ok. Muito obrigado, professor. O professor falou um bocado sobre a inspiração. Isso faz parte da revelação especial. E muita gente, professor, acho que é mesmo falta de conhecimento teológico. Uns até dizem que não, a ação passa de geração em geração, que é uma caricatura. E alguns, quando pregam, a expressão que usa é que não, Deus hoje me inspirou. E a minha pergunta tem sido, será que Deus te mandou escrever mais alguma coisa? Mesmo que escreveram, não foram inspirados, foram movidos pelo poder do Espírito Santo. Por que as pessoas dizem que não, eu fui inspirado hoje, Deus me revelou para pregar isso? Falta de conhecimento, professor? Existe uma falta de conhecimento teológico, é verdade, né? A palavra inspirar, ela é utilizada na nossa língua portuguesa de maneira muito menos consistente do que aquela que nós usamos na teologia. Tá? Então, existe uma certa falta de conhecimento teológico ou um uso comum da palavra. Digo mais, há uma falta de cuidado. E aí é um pouco mais perigoso, um pouco mais crítico, pastor Domingos. Porque eu posso usar a palavra, né? Hoje eu estou inspirado porque gosto de fazer piadas, né? Eu gosto de fazer xistes, né? Então, hoje eu estou inspirado. Mas isso não é a mesma coisa que estamos falando. E qual é a questão perigosa? Porque quando eu afirmo que
o Espírito Santo me revelou alguma coisa, ou que eu que eu estou inspirado nesta pregação, eu estou assumindo para mim a autoridade de Deus. E, como dissemos, eu tenho que temer esta condição. Todos os nossos pastores falamos em nome de Deus, instruindo o povo de Deus. Isso já é sério demais. E devemos fazer com todo cuidado, com todo estudo, com toda a segurança. Agora, eu dizer que as minhas palavras valem como as palavras de Deus é algo que certamente nós deveríamos evitar, porque isso certamente vai trazer muito risco para nós. Quando lemos a Confissão de Westminster, vemos uma coisa muito interessante. Ela fala sobre as excelências da Escritura, né? Que a Escritura é bela, que ela é completa, mas ela diz uma coisa assim: a certeza de que ela é a palavra de Deus só é dada pelo próprio Espírito. O que a Confissão de Fé está dizendo é que não sou eu assim, eu sou inspirado. Não, não. Em relação à Bíblia, é o Espírito que nos convence da inspiração da Bíblia. Imagine, se para a Bíblia que nós temos tanta segurança de que é a palavra de Deus, nós devemos aguardar que o Espírito nos convença disso, quanto mais em relação às nossas palavras e às nossas pregações. Ok. Muito obrigado, professor, pela explicação. O jovem Henrique Cuvingua pergunta: qual é o enquadramento que se faz em relação ao dom de cura, usado como ferramenta de chamamento de muitos? Ele está a se enquadrar um bocado sobre a revelação. Veja só o que acontece com o dom de cura, é um bom exemplo de como a teologia da revelação ela está distorcida. O mundo foi criado perfeito, santo e bom. E foi, então, ferido pelo pecado, de onde vêm as doenças, as enfermidades e as dores. Ok? Bom, durante toda a história humana, nós tivemos que enfrentar as dores e as enfermidades até que viesse Jesus Cristo, que, como para mostrar-se como redentor, realizou muitas curas, sinais e prodígios, como foi prometido pelos apóstolos e pelos profetas. Dons de cura não existem no Antigo Testamento. Certo? Existem alguns milagres, mas não existem dons de curas no Antigo Testamento. No Novo Testamento, Jesus, ele é Deus, e ele veio restaurar todas as coisas, e é por isso que ele cura. E depois, no Novo Testamento, ele fala que os seus discípulos, que continuaram a sua obra, também receberam dons de curar. Embora o texto bíblico não faça muita questão de afirmar isso, certo? Nós temos poucos relatos de curas realizados pelos apóstolos. O que mais nós sabemos sobre os apóstolos? Que eles pregavam a palavra de Deus. Então, veja, o dom de cura foi alguma coisa que, sim, caracterizou Jesus como redentor. Então, pergunto ao jovem que nos fez a questão: será que todos esses que afirmam ter dom de curas são pessoas que dizem, eu sou o redentor da humanidade e eu vim aqui para trazer a restauração de todas as coisas? Porque esta foi a afirmação de Jesus. Lembra quando João perguntou, por meio dos seus discípulos, Senhor, é o Senhor que tinha que vir ou temos que esperar outro? Naquele mesmo momento, Jesus curou cegos, surdos, paralíticos, e disse para os discípulos, contem para João, os cegos estão vendo, os surdos estão ouvindo, coxos estão andando, e aos pobres está sendo pregado o reino de Deus. Bom, essas pessoas que estão sendo caracterizadas pelo dom de cura, são outros que deviam vir também? E se forem, então, pastor Domingos, a gente faz isso com a autoridade, não minha, mas da palavra de Deus, certo? Ela diz, outros anticristos, outros cristos são anticristos. Então, como se caracteriza um verdadeiro servo de Deus? Não é pelo dom de cura. O verdadeiro servo de Deus é aquele que proclama
o nome de Jesus Cristo como Salvador. Então, há um grande engano, né, teológico quando falamos dos dons de cura, porque eles nem são, nem na Bíblia, eles são características dos servos de Deus. Os servos de Deus são aqueles que proclamam a palavra. Ok, ok. Muito obrigado, professor. Muito obrigado pela explicação. Reverendo, tem se levantado uma outra situação. Alguns ignoram o Antigo Testamento, dizendo que não quero saber nada do Antigo Testamento, é mais aí um Deus vingativo. Provavelmente são discípulos de Marcião, um dos que fez também, participou no cânone. Querem mais valorizar o Novo Testamento. Professor, como podemos enquadrar essa situação com a segunda carta de Paulo, que escreveu ao Timóteo no seu capítulo 3, versículo 14 até 17, toda escritura inspirada por Deus? Como podemos enquadrar essa situação? Boa referência, Cândido. E é muito importante lembrar que quando Paulo escreve a Timóteo, provavelmente não tínhamos nenhuma linha, né, ou pelo menos assim, estabelecida do Novo Testamento. Quando ele fala de escritura, ele está falando do Antigo Testamento. Então, Jesus recomenda que nós lêssemos as Escrituras porque elas testemunham dele, que Moisés, os Salmos, né, e os profetas anunciaram Jesus. Então, quando nós dissemos o Antigo Testamento traz um Deus vingativo, então estamos a dizer que Jesus se enganou, que Jesus estava a mentir. Não é possível. Ele diz que ali havia a palavra de Deus. Paulo fala dos judeus que rejeitaram Jesus e diz: qual é a vantagem de ser judeu? A eles foram revelados os oráculos de Deus. Então, a primeira coisa importante a dizer para as pessoas que desprezam o Antigo Testamento é que elas estão agindo diferente de Jesus. Elas não são seguidoras de Jesus e não estão agindo como os apóstolos, porque o nosso Senhor Jesus lia o Antigo Testamento e pregava o Antigo Testamento, porque ali estava a palavra de Deus. Segunda coisa importante é que essas pessoas estão construindo uma visão teológica bastante deficiente. Não é por acaso que as pessoas estão mais preocupadas em ser atendidas pela igreja do que servir a Deus. Porque, de fato, quando nós pensamos no Novo Testamento, o que nós vemos é o Senhor Jesus vindo para servir, né? E não para ser servido. E é uma linda mensagem, né, de como nós fomos alcançados por Deus. Isso é bom ouvir, certamente. Mas, no Antigo Testamento, nós também lembramos que nós somos também chamados para servir a Deus, para ser povo de Deus. E o Novo Testamento traz essa mensagem também, que nós devemos andar de modo digno do Evangelho. E o que é de andar de modo digno do Evangelho? Tem a ver com os 10 mandamentos, tem a ver com os salmos, tem a ver com os profetas. Né? O Evangelho é o cumprimento da lei. Então, quando nós olhamos para o Antigo Testamento, o que estamos a aprender? O poder de Deus sobre todos os povos e todas as nações, que no Novo Testamento se cumpre. Estamos a aprender sobre a vontade de Deus, como nós devemos tratar a nossa família, como devemos tratar os nossos filhos, como devemos fazer o nosso trabalho, que no Novo Testamento também está. Nós aprendemos como cultuar a Deus. É um culto diferente, com sacrifícios? Sim, a forma é diferente, porque ela foi completada em Jesus. Mas o espírito do culto do Antigo Testamento é o mesmo. Confissão de pecados, desejo de ofertar e glorificar a Deus, desejo de aprender a vontade de Deus, comunhão com os irmãos. Então, todas essas coisas o Antigo Testamento nos ensina e dá exemplos. Quem não lê o Antigo Testamento está perdendo todo o esforço que Deus teve para nos deixar um caminho bem claro para chegarmos a Jesus. Sim, Jesus pode nos salvar,
Sempre, né, o Evangelho vai nos alcançar e pode nos trazer salvação. Mas nós teremos uma visão muito mais plena do Evangelho se o Antigo Testamento fizer parte da nossa leitura e dos nossos estudos. Ok. Muito obrigado, professor. Está conosco também o reverendo Pedro Canivete de Andrade, e por sinal também estudante no André Jump. Ele faz aqui uma pergunta. Boa noite, pastor Dário. Seguindo a linha afirmativa, segunda de Timóteo, capítulo 3, versículo 16 a 17, suficiência das escrituras, o que dizer da autoridade que procura dar autoajuda ou ainda livros que servem para muitos paralelos à palavra. Acho que ali onde ele queria chegar. Reverendo Pedro Andrade, esta questão está relacionada àquilo que acabamos de dizer. Quando nós esvaziamos o nosso estudo das Escrituras, nós precisamos enchê-lo com outras coisas que os homens produzem. Quem despreza a revelação de Deus vai começar a se alimentar de coisas que não podem sustentar. Lembre-se de Isaías 55, comprem de mim pão e leite. Por que vocês gastam o seu dinheiro naquilo que não é pão? Muito bem, o que é a autoajuda? Uma vez que eu não consigo me perceber orientado por Deus nos caminhos que vão me trazer correção, educação, me tornar perfeito para toda boa obra, eu começo então a encontrar mensagens, eu começo a tentar encontrar novas revelações, eu começo a tentar encontrar novas orientações. Não porque as escrituras sejam insuficientes, é porque eu não leio e não estudo as escrituras. Quando nós nos dispomos a ler, nós perceberemos que ela vai nos trazer toda a instrução e toda a sabedoria necessária. Veja, por exemplo, o livro de Provérbios. Quanta orientação! Para que ler autoajuda se temos um livro tão precioso quanto Provérbios? Prático, coisas concretas, certo? São coisas que estão ligadas ao nosso dia a dia, mas que estão na palavra de Deus. Então, a suficiência das Escrituras, ela é uma experiência daquele que crê nela. Quando deixamos de crer, ela se torna insuficiente e vamos querer fazer outras coisas, vamos querer acrescentar outras coisas. É importante dizer, pastor Pedro Andrade, que as escrituras não dizem tudo. E, às vezes, há um erro, um engano, quando falamos de suficiência das escrituras, como se as escrituras estivessem falando de todas as coisas. Não, o texto lá de segundo Timóteo diz nos tornar preparados para toda boa obra. Certo? A escritura nos prepara. E então, preparados pela escritura, eu poderei desenvolver a ciência, eu poderei desenvolver a pedagogia, eu poderei desenvolver o direito, né? Mas as escrituras serão sempre a fonte de todas as coisas. Né? Então, essa é a segunda coisa importante, né? Que suficiência é para nos preparar. Deus quer nos fazer capazes de fazer aquilo que precisamos. Tá? E a terceira, última coisa que eu falo sobre isso é que autoajuda é uma palavra que revela o perigo que tem. Um crente sabe que precisa de ajuda do alto, né? A gente brinca aqui no Brasil, não de autoajuda, né? Mas de ajuda do alto. Então, autoajuda é alguma coisa que está frontalmente contra as escrituras. Nós aprendemos a buscar o auxílio do Senhor, buscar a ajuda de Deus, e Ele será o nosso provedor. Mais até mesmo do que a suficiência das Escrituras, nós devemos lembrar da suficiência do nosso Deus em cuidar de nós. Realmente. Muito obrigado, professor, e o pastor Andrade também agradece. Nós temos no nosso hinário evangélico que diz que vem Espírito Divino, grande ensinador.
Sempre nós cantamos em nossas igrejas. O reverendo doido, Francisco doido, saúda o reverendo e diz: será que nestes dias Deus ainda fala através de sonhos e arrebatamentos de sentidos? Não podemos dizer que Deus não faça alguma coisa, né, reverendo Francisco? Não posso dizer que Deus não faz. O que eu tenho a dizer é o seguinte: Deus disse que nos daria uma condição muito melhor para sermos orientados. O que a Bíblia fala de sonhos e arrebatamentos de sentidos, de visões, ela fala de infância, de coisas de criança, de coisas que ainda não havia ainda condições de aprender. E é por isso que Deus usava esses modos, né, para poder se comunicar com os homens. Mas veja, o que Jesus nos disse não é que nós seríamos ensinados por sonhos ou visões, foi isto? Ele disse: eu vou enviar a vocês o meu Espírito, e eles vos fará lembrar de todas as coisas que eu tenho ensinado e vos conduzirá para toda a verdade. Então, o que nós devemos crer é que a condução que nós precisamos é aquela que o Espírito Santo nos dá, lembrando as coisas que Jesus nos ensinou, que foram registradas na Escritura. Esta é a melhor orientação que nós podemos ter, né? Lembre-se daquilo que foi dito ao profeta Jeremias, né? Se alguém tem sonho, conta como sonho. Um sonho, você sonha. Se alguém tem visão, conta com visão. Mas não diga que fui eu que disse. Eu acho isso muito interessante, porque naquela época Deus falava com sonhos e visões, mas ele diz: não sou eu que estou falando. Mesmo nesse momento, né, o Senhor está dizendo: se você tem sonho, pode dizer, eu tive um sonho. Você teve visão? Pode ser, mas não diga assim diz o Senhor, quando o Senhor não disse. Sonhos e visões, mesmo na Bíblia, não podem ser associados ao Senhor falando. O Senhor fala por meio do seu Espírito. Muito obrigado, professor. Reverendo, será que toda revelação está na escrituração? É uma das perguntas. Tá. Não, certamente não. Nós temos, como nós falamos, que toda a história é revelação de Deus. Então, quando nós falamos de revelação geral, nós estamos falando, então, de uma revelação muito mais abrangente do que aquela que chamamos de especial, que está nas Escrituras, tá? Mesmo aquela revelação especial dada por Deus, nem toda ela foi registrada nas Escrituras. Eu gosto, quando estudo esse tópico, dar aquele exemplo de Apocalipse, quando João está tendo todas aquelas visões e vem uma voz no céu e fala, né, e dá ali um grande anúncio, e João diz: eu fui escrever, e a voz disse, o anjo disse: não escreve. Essas palavras têm que ficar reservadas até o último tempo. Esse é um exemplo muito interessante para mostrar isso. Deus revelou aquilo para João, mas ele não queria que aquelas palavras fossem conhecidas. Tudo que nós sabemos é que foram ditas, mas não sabemos o que é que foi dito. João também vai nos fazer o mesmo tópico, né? Jesus fez e falou muitas outras coisas, mas estas foram escritas para que você pudesse ter vida. Então, o que é a revelação especial? É aquilo que é necessário para que nós tenhamos comunhão com Deus e tenhamos vida com Deus. Ok. Obrigado, professor. Dentro da revelação especial, nós temos a inspiração. O professor pode dar um detalhe, o que chamamos em teologia a consciência profética, porque realmente uns não tiveram consciência profética, não escreveram, alguns profetas no Antigo Testamento, tanto os apóstolos do Novo Testamento. O professor pode dar uma explicação sobre a consciência profética? Consciência profética é um problema teológico
né, que tem relação com o quanto que os profetas sabiam daquilo que estavam a revelar. Tá? Então, Deus lhes dava visão, ou Deus inspirava para que eles escrevessem e trouxessem mensagens, né? E a pergunta é o quanto que eles tinham consciência de que era aquilo que eles estavam anunciando. Há muitas teorias e há muitas posições em relação a isso. Vou trazer aquela que é minha. O texto bíblico diz que os profetas enxergavam de longe as promessas. Mas eles sabiam que eram promessas. Hebreus diz que Abraão aguardava uma cidade superior. Então, esses textos dizem para mim que eles tinham consciência clara de que estavam falando de alguma coisa que não era meramente terrena ou natural, de que eles não estavam falando só para os seus dias. Pelo contrário, o próprio fato deles registrarem isso para gerações futuras mostram a consciência que eles tinham que aquilo precisaria ser lido ainda para muitas pessoas, para muitos tempos. Então, eles têm consciência, eles não têm plena clareza. Por quê? Porque eles estão vendo sombras. Mas eles têm consciência de que quando ofereciam um sacrifício, por exemplo, está saindo um pouquinho dos profetas, né? Quando ofereciam um sacrifício, estavam fazendo na esperança da redenção e não na confiança de um sacrifício. Tanto que os profetas vão dizer, Deus quer misericórdia e não sacrifícios. Certo? E que Deus haveria de mandar um servo que pagaria pelos nossos pecados. Então, Isaías 53, né, certamente registra a fé que aquele profeta tinha na obra da cruz de Cristo. Agora, nem sempre o profeta poderia discernir nos seus próprios termos aquilo que ele estava vendo. Então, ele tem ideia do que é, mas às vezes ele não pode ver. Eu gosto, para falar sobre isso, pastor Domingos, eu gosto de dar o exemplo de Apocalipse. João viu as guerras, certo? Dos fins dos tempos. Imaginemos que os fins dos tempos serão esses nossos, certo? João está lá vendo claramente uma guerra, mas ele está vendo um avião, ele está vendo um tanque, ele está vendo uma série de armas que ele não consegue descrever. Então, ele fará aquelas descrições tão assustadoras, né, e tão difíceis de compreender, porque ele sabe o que está vendo, mas ele não tem como colocar aquilo em palavras. Então, eu acredito que a consciência profética ela vai nessa direção. Eles sabiam claramente o que estavam dizendo. Às vezes, eles não tinham palavras para poder expressar aquilo que viam. Muito obrigado, muito obrigado. Professor, a inspiração tem a ver com a palavra de Deus ou com homens que Deus levantou? A inspiração, ela é uma ação do Espírito em homens para fazer a escritura. Então, é necessário que a gente faça essa junção. Então, de um modo mais direto e simples, com a palavra. Então, quando o profeta, quando o apóstolo estava fazendo o seu ministério, ele era ungido pelo poder de Deus, ele era usado pelo poder de Deus, mas nós falamos agora, do ponto de vista teológico, inspiração, no momento em que ele está proclamando aquilo que diz respeito às escrituras propriamente dito. Então, nós falamos dos homens de Deus inspirados, né? E a palavra de Pedro é movidos pelo Espírito, né? Então, o texto diz que a Escritura é inspirada e que os homens foram movidos, tá? Mas, ok, isso é uma questão apenas de acertarmos a linguagem. Mas qual é o grande ponto importante para tratarmos? É que nem tudo o que estes homens disseram ou escreveram é inspirado no sentido teológico que usamos. Então, nós temos profetas como Elias que fizeram e falaram muitas coisas,
mas apenas poucas coisas que Elias fez ou falou são inspiradas no sentido que estamos usando agora. Todas feitas pelo Espírito, mas inspiradas só aquelas que foram para a Escritura. Paulo escreveu outras cartas, né? Ele faz menção a elas, inclusive, mas inspiradas são apenas essas. Se acharmos uma carta de Paulo, né, nos nossos dias atuais, ela tem que vir para a Bíblia? Não. Por quê? Porque na Bíblia está aquilo que Deus quis que ficasse reservado. Teremos muita curiosidade, faremos muitas festas, né, em relação a essa descoberta, mas a vontade de Deus foi que a sua igreja fosse alimentada por estas escrituras. Ok. Se realmente tem se levantado essa situação, principalmente a carta que Paulo escreveu aos Coríntios, e muitos dizem que se realmente aparecer a terceira carta, o que faremos? Então, o professor já deu a resposta sobre essa situação. Apareceu e não apareceu, Deus quis assim. Por isso é que nós recebemos aquilo que fortalece a nossa vida espiritual. Muito obrigado pela explicação, professor. Faltam-nos apenas 7 minutos. Está conosco o reverendo Dário Cardoso, que é professor do André Jampa e também professor do seminário José Manuel da Conceição. Estão muito ocupados, professores, e ainda acredito que próxima semana começa a jornada teológica no seminário José Manuel da Conceição. O reverendo André Silveiro notificou-me para acompanhar de perto essa jornada e nós vamos acompanhar para a edificação das nossas vidas espiritualmente. E professor, pode dizer acerca da iluminação? Temos a revelação, falamos da inspiração, agora vamos à iluminação. Muito bem. Então, nesse processo em que nós reconhecemos que há tantas coisas importantes para aprender e conhecer, coisas da natureza e coisas das escrituras, muito mais profundas do que aquelas que nós possamos imaginar. Nós precisamos de um professor, de alguém que nos ajude a entender e faça com que essas coisas entrem no nosso coração. A iluminação é esta obra do Espírito que faz esta obra em nós para que possamos entender. Há pouco o irmão mencionou a respeito dos pregadores, né? Se quisermos usar essa expressão, podemos dizer, hoje eu fui iluminado, graças a Deus. Pude compreender as Escrituras e pude proclamar as Escrituras para os meus irmãos. Quer elogiar seu pastor? Diga, pastor, hoje Deus te usou, hoje o Senhor foi iluminado. Por quê? Porque o Espírito Santo lhe permitiu compreender as Escrituras. Aquilo que Paulo fala sobre Lídia, né, que Deus abriu-lhe o coração para que pudesse entender a pregação do Evangelho. Precisamos disso, porque elas podem entrar nos nossos ouvidos. A grande ameaça bíblica é, né, ter ouvidos e não ouvir, ter olhos e não ver, né, para que isso não chegue no coração. Então, abrir os olhos e os ouvidos é a obra de iluminação. Ok. Muito obrigado, professor. Realmente nós temos que acabar com essa caricatura quando alguém prega, diz que hoje Deus me inspirou, hoje Deus me revelou. É preciso colocarmos isso no lixo, porque atrapalha também quem está a ouvir a nossa mensagem. Realmente o Espírito Santo é que ilumina as nossas consciências para falarmos também aquilo que é mesmo de Deus e não aquilo que é nosso. Professor, estamos mesmo no fim. Professor, pode deixar qual é a mensagem para todos nós acerca da revelação de Deus? Nós temos que lembrar aquilo que citei no início, que a vida eterna é conhecer o Deus único e verdadeiro. Tudo aquilo que nós fazemos, seja em nossas atividades eclesiásticas, seja em nossas atividades profissionais, deve ser para conhecer Deus e mostrar Deus às pessoas. Nós somos parte da revelação geral. Quando um crente age com fidelidade ao Senhor,
Deus está sendo conhecido. E quando ele prega o evangelho, e quando ele mostra a palavra de Deus, então a salvação de Deus está sendo conhecida. Meus irmãos, a minha mensagem é que vocês aprendam de Deus. Não para terem o orgulho de dizer que sabem, não para poder se dizer mais cientes do que outros. Conhecer Deus, a glória de conhecer Deus é poder falar de Deus a outras pessoas. É poder apontar para o nascer do sol e dizer para o seu filho, foi Deus quem fez. Olha que glorioso. É poder saborear uma boa comida e dizer, Senhor, graças te dou pelas mãos que prepararam por este alimento que foi feito. E poder estar então com a Bíblia nas mãos e dizer, Senhor, obrigado, porque o Senhor moveu homens para registrar a tua revelação e abrir os meus ouvidos e os meus olhos para ver e aprender disso. Não há nada melhor do que isso, e é isso que faremos por toda a eternidade, conhecer Deus e a sua glória. Que Deus abençoe a igreja em Angola, que Deus dê graça e bênção a todos os irmãos que fiquem firmes na fé e alimentados pela palavra de Deus. Muito obrigado, professor. Nós agradecemos imenso. Como dizia o reverendo Charles Gomes, que é o chanceler de Mackenzie, que importa ter muitos diplomas, mas você não transmite a palavra de Deus. É tudo em vão. O nosso interesse é realmente a palavra de Deus. E também queremos passar a mensagem que próxima semana não teremos o encontro teológico, porque os convidados estarão envolvidos no seminário José Manuel da Conceição. Haverá a jornada teológica sobre a pregação e o reverendo será mais convidado para nos falar essa mesma abordagem que poderá apresentar no seminário Manuel José da Conceição. E por isso o que nos resta é pedir ao professor para nos levar a Deus em oração e terminamos o nosso encontro. Senhor Deus, obrigado por este tempo tão precioso em que nos lembramos da tua glória e de como ela nos alcançou por meio de todas as coisas que nos acontecem, especialmente por meio de Jesus Cristo e da tua palavra. Abençoa, ó Deus, a todos nós, para que vivamos de modo digno deste grande conhecimento que temos, e que ele possa transformar de fato a nossa vida. Guarda-nos nesses dias tão difíceis e nos faça cada vez mais comprometidos com o Senhor e fiéis. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém.